Estudante, seja bem-vindo ao ambiente virtual da disciplina Química aplicada à Biologia para mais uma aula. Vamos começar um novo módulo, módulo 3. Nesse módulo, iremos utilizar das informações e conceitos que já foram vistos nos módulos 1 e 2 e vamos aproveitá-los para entender um pouquinho melhor sobre as propriedades dos líquidos, ok? E, portanto, vamos aprofundar esses conceitos para entender melhor quais as propriedades da matéria no estado líquido. Para isso, vamos precisar, então, entender sobre as propriedades da matéria em todos os estados, ok? Então, como eu estava comentando agora, vamos começar o módulo 3. Nossa primeira aula é a descrição submicroscópica dos estados físicos da matéria. Perdão. Bom, para entender, para a gente começar a entender, né, sobre o tema da aula, é importante entender o que significa submicroscópico. O que significa esse adjetivo submicroscópico? Vamos imaginar o seguinte, vamos destrinchar a palavra ali, vamos separar a palavra e vamos entender cada parte dela o que significa. Microscópico, o que é microscópico? Micro de pequeno, né? E escópico de a vista. Então, o que eu vejo que é muito pequeno, que precisa de um equipamento específico chamado microscópio. Então, o microscópio nada mais é do que um equipamento que aumenta a imagem daquilo que está sendo observado. Ok? Então, isso é o que significa microscópico, né? O que é muito pequeno. E o que é submicroscópio? Sub vem de quê? Embaixo, né? Embaixo, no sentido de menor do que o microscópio, né? Menor ainda. Então, quer dizer, submicroscópico é aquilo que a gente nem enxerga. E o que a gente não enxerga que se trata em química? Os átomos, íons e moléculas. Então, essa aula nada mais se trata da descrição de como átomos, moléculas e íons se comportam nos diferentes estados físicos da matéria. Ok? Então, vamos identificar como é que é a organização das espécies químicas, né, os átomos, moléculas e íons, de acordo com o estado físico da matéria. Então, aí vem a pergunta principal da aula, né? Como que vamos descrever essa disposição, né, dos átomos, moléculas e íons de uma substância em cada estado físico da matéria, né? Ok? Para isso, é muito interessante a gente relembrar quais são os estados físicos da matéria. Existem três estados físicos principais, que já vimos, né? Os mais comuns são o sólido, o líquido e o gasoso. Para entendermos como as espécies se comportam em cada estado, é útil a gente entender as propriedades que a substância adquire em cada estado físico. O estado físico sólido, né? A substância mais comum aí que se dá, inclusive que se dá muito exemplo, é a água. Como é que a água se encontra no estado sólido? Como é que ela é no estado sólido? Ela se encontra na forma de gelo, né? O gelo
é o quê? É a água num estado em que ocupa um volume que é fixo ou variável? É um volume fixo, né? O cubo de gelo, quando é formado, ele não se altera enquanto estiver no estado físico sólido. Ele não se altera de tamanho de uma forma significativa, de uma forma facilmente mensurável, por exemplo, com uma régua, né? E ele é fluido, ele é fixo, né? O tamanho, o volume, tudo. A forma geométrica é fixa. A forma, se o gelo é formado em uma bandeja em que os recipientes são cúbicos, então o gelo vai tomar aquele tamanho, né, aquele espaço, e ao ser desinformado, ele não vai sair, ele não vai, logicamente, se ele não se rachar, ele não vai mudar a geometria dele, tá? Ele vai ocupar aquele espaço. A, a forma geométrica não vai ser alterada, ele vai ocupar não só o espaço, que é o volume, que é fixo, mas também a forma geométrica não vai se alterar, ok? A água no estado líquido, como é que ela é, em termos de volume e de fluidez? Veja aqui, em termos de volume, se adicionar a água líquida em um copo, o que acontece? Eu vejo que o volume, a altura ali da água no copo modifica ao longo do tempo. Assim, quando eu digo ao longo do tempo, não é por dias, não. Em alguns minutos se modifica, não, né? Em poucos minutos não se modifica, porque o volume, em termos da água líquida, não se modifica, é o mesmo. Só que ela toma o volume do recipiente, né? Então, ela não vai tomar uma geometria que seja diferente do recipiente. Ela não vai derramar água líquida no chão e vai formar cubo. A água líquida não vai formar cubo ou cilindro, a não ser que o recipiente onde ela esteja seja cúbico ou cilíndrico. Então, não existe uma geometria definida, porque ela é fluida, ela escorre, tá? Significa que, como não existe tanta rigidez, o que se pode pensar? Que as espécies químicas, elas escorrem melhor, elas têm mais movimento, né? Se eu pegar o copo de água e sacudir, essa água vai sacudir junto, né? Ela vai se agitar junto, de acordo com o movimento que eu imprimir ao copo, né? Então, existe uma fluidez maior. Então, as espécies químicas têm mais mobilidade, né? Elas se movimentam mais do que no gelo. No gelo, no estado físico sólido, as moléculas de água, elas não têm uma liberdade tão grande de se movimentar, né? Elas não têm a liberdade de sair dessa forma geométrica, ao passo que na água líquida ela adquire essa mobilidade, então ela tem uma agitação maior, né? As moléculas são mais agitadas no estado líquido do que no estado sólido. E no estado gasoso? O estado gasoso, em verdade, as moléculas de água não são vistas a olho nu. Quando a gente enxerga uma quantidade de água sendo aquecida
e tem aquela névoa, na verdade, é água recondensando para o estado líquido. Então, na verdade, a gente não enxerga o vapor, né? Existe aquela névoa, é uma mistura de água no estado líquido e no estado gasoso, porque a água, ela adquire uma fluidez grande, né? Se a gente consegue ver a névoa, é porque a água no estado gasoso ocupou todo aquele espaço da névoa e ali ela voltou a ser líquida. Mas, então, naquele espaço todinho existe água no estado gasoso. Então, a fluidez é muito maior, né? Porque ela escapa do recipiente e ocupa um espaço acima do recipiente. Mas o que se pode falar do volume? A névoa nem tem um volume determinado, né? Não forma, não somente não forma uma geometria definida, né? Não existe uma geometria definida, como ela se modifica, ou seja, é de acordo com o recipiente que ela está, que ocupa um volume diferente. Então, o gás ele é muito mais fluido do que o líquido e nem ocupa um espaço definido. Depende muito do ambiente onde ele estiver. Né? Se eu coletar esse vapor de água e encerrar dentro de um balão de festa, ele vai estar ali encerrado naquele volume. Mas aquele volume é definido pelo balão de festa e não pelo volume do vapor de água em si. Tá? Então, depende do recipiente, da mesma forma que no líquido, mas eu posso, inclusive, conseguir com que esse volume se expanda, seja maior ou menor, à medida que eu manipulo esse balão de festa. Ok? Então, é, em cada estado físico, as espécies químicas ocupam diferentes posições com diferentes graus de agitação. Tá? Então, no estado físico, elas praticamente não se agitam, elas são quase que paradas. No estado líquido, né, o estado físico sólido, elas estão praticamente paradas. No estado físico líquido, elas têm uma certa mobilidade, e no estado físico gasoso, elas ganham uma mobilidade muito maior. Então, nada mais é a associação dos estados físicos com que não seja com o grau de agitação das moléculas. Ok? E como que a gente pode identificar de que depende esse grau de agitação das moléculas? Além do fato de estar em diferente estado físico. Nos entender o seguinte: quando temos a alteração do estado físico, as mudanças do estado físico, elas dependem de quê? Do sólido para o líquido, que é a fusão, liquefação, do líquido para o gasoso, a vaporização. Essas mudanças dependem de quê? Da temperatura. Da temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior é o estado de agitação, o grau de agitação das espécies químicas, né? As moléculas, os íons, os átomos estão cada vez mais agitados conforme aumenta a temperatura. E conforme diminui a temperatura, o que acontece? Ao contrário, né? O grau de agitação é cada vez menor. Então, a partir do sólido, as espécies ganham tem grau de agitação, né? Aumenta o grau de agitação, porque aumenta a temperatura. E aí, a partir do estado gasoso, diminuindo a temperatura, as espécies perdem agitação. Ok? Então,
A temperatura nada mais é do que uma medida do grau de agitação das espécies químicas, dos átomos, moléculas e íons. Ok? Então, na fase sólida, as moléculas de água, por exemplo, estão todas organizadas, todas próximas umas às outras, né? Não existe espaço para elas se agitarem muito, tá? Na forma líquida, ela já ganha um pouquinho mais de espaço entre si, a ponto de vibrarem mais, né? Tem uma agitação maior, e no estado gasoso, elas já estão bem mais espaçadas, elas estão com liberdade muito maior de movimento de agitação, né? Ao passo que isso dizendo que existe um aumento da temperatura, né? E na diminuição da temperatura, essas moléculas vão se aglomerando, né? Do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Tá? Então, a temperatura nada mais é do que a medida do grau de agitação das moléculas. Então, teoricamente, hipoteticamente, existe uma temperatura na qual as moléculas não se agitam de forma nenhuma. Que temperatura é essa? No Brasil, em alguns outros países, mas no Brasil especificamente, a gente utiliza a escala Celsius de temperatura para medir, né, essa grandeza. Na escala Celsius, conhece-se muito bem que a temperatura de fusão da água, né, do sólido para o líquido, ou de condensação do líquido para de solidificação de líquido para sólido, é a mesma, 0 graus Celsius em uma atmosfera de pressão. E do líquido para o gasoso, ou do gasoso para o líquido, é 100 graus Celsius, uma atmosfera de pressão. Ok? Mas a temperatura de grau, perdão, a escala Celsius, ela não reflete exatamente quando que existe um grau de agitação nulo entre as espécies, tá? Portanto, no meio científico, utiliza-se a escala Kelvin. A escala Kelvin ela é definida com base no zero absoluto. O zero absoluto nada mais é do que a temperatura na qual não há nenhuma agitação de espécies químicas, tá? Já foi, experimentos científicos já indicaram que o zero absoluto está muito próximo de ser alcançado, tá? Já se obteve aí a temperatura de 0,01 Kelvin, 0,001 Kelvin. Não tenho certeza aqui qual das duas, mas já foi obtida essa temperatura, tá? Mas identifique que é difícil as moléculas, ou átomos ou íons, estarem totalmente quietos, sem agitação nenhuma. Tá? O 0 graus Celsius, ou 0 Kelvin, é muito difícil de atingir. E essa escala Kelvin, ela é muito parecida com a escala Celsius, né? Que facilita muito o nosso trabalho, né? A escala Kelvin, com o zero absoluto, significa que temos 0 graus, aqui seria o zero absoluto, seria 0 Kelvin, tá? Correspondente a grau Celsius seria menos 273, tá? A temperatura de ebulição da água, que seria 100 graus Celsius, né? Seria menos 373 Kelvin, tá? E, então, por conta disso, é possível utilizar as escalas, a alteração aí da escala Celsius para Kelvin é muito fácil, né? É só somar ou subtrair 273, tá? Então,
Subtraindo 273 da escala Celsius, chegamos ao Kelvin. Somando, chegamos a grau Celsius, tá? Então, o zero absoluto é menos 273 graus Celsius, né? O zero Kelvin é menos 273 graus Celsius. E 100 graus Celsius equivale a 373 Kelvin. Ok? Aqui não é o objetivo da gente falar sobre isso, mas só relembrando aí da parte da física, existe também a escala Fahrenheit, que é utilizada aí no mundo inglês, né? Na Inglaterra e em outros países aí, como os Estados Unidos, né? A conversão ela é um pouquinho menos simples, mas é possível de fazer também. Bom, então, como que podemos, o que que isso tudo, né, essa descrição implica em nosso estudo? Quando temos um cubo de gelo, né? Se eu tenho, por exemplo, um cubo de gelo de 1 centímetro quadrado, 1 centímetro cúbico, perdão. Sim, 1 centímetro quadrado é só a área né, de um lado dos cubos do gelo. 1 centímetro cúbico, né, um cubo de gelo de 1 centímetro cúbico, eu posso inferir que ali existe o quê? O que que eu posso dizer a respeito de um cubo de 1 centímetro de gelo? Eu posso dizer tudo sobre o número de mols e o volume do cubo de gelo, né? Isso em função de quê? Da temperatura, porque é, é a medida do grau de agitação das espécies químicas, né? No cubo de gelo, não vai haver uma diferença muito grande do volume em termos de número de mols, mas existe essa diferença, tá? Porque a densidade, né? Isso aqui, na verdade, o número de mols está relacionado à massa, e massa dividido por volume é a densidade. A densidade depende da temperatura. Então, a densidade varia conforme a temperatura, mas quanto menor a temperatura, menor é essa variação, né? Quando a gente chega aí já no estado líquido, como a fluidez é muito maior, a diferença de volume para o mesmo número de mols, ou se quiser, a diferença do número de mols para o mesmo volume, ela vai ser cada vez maior quanto maior for a diferença de temperatura. Chegando aí no estado gasoso, há uma diferença tão grande que não basta somente o número de mols, o volume e a temperatura para definir o estado de uma substância. É preciso também definir a pressão. Lembra que eu falei sobre o balão de festa? Se eu comprimir o balão de festa, eu vou ter um volume menor da substância no estado gasoso. Se eu esticá-lo, eu vou ter um volume maior, porque no estado gasoso as moléculas se acomodam conforme o recipiente todo, não é como o estado líquido que se acomoda até um certo volume. Não, no estado gasoso, ó, as moléculas ocupam o recipiente todo. Então, depende muito da pressão que eu estou aplicando. Se eu estou comprimindo o balão de festa, eu estou exercendo uma pressão sobre ele. Se eu estou esticando, eu estou fazendo com que ele ganhe a pressão interna, né? E a pressão externa seja negativa. Ok? Em que isso implica para o estudo da biologia? Implica muito em saber o número de mols para reações químicas, para entendermos, por exemplo, quais são os impactos ao meio ambiente das atividades humanas, né? Inclusive, no processo industrial que, conforme aumenta a temperatura, de forma geral, aumenta a velocidade das reações químicas, então aumenta o número de produtos
E tudo isso pode ter aí uma implicância no meio ambiente com relação a resíduos, por exemplo, né? Ah, inclusive por conta da facilidade da manipulação de cada substância em cada estado físico. Um estado físico somente sólido é muito fácil de manipular a substância. No estado que envolve sólido e líquido, ou somente líquido, a substância é fluida. Então, não é tão fácil manipular, é preciso encerrá-la em um recipiente. Quanto mais o gasoso, que em qualquer recipiente, a substância gasosa não necessariamente vai ficar encerrada, porque basta um orifício para que ela se expanda e saia daquele recipiente. Aí, então, por conta disso, que é importante aí entender como as substâncias se comportam em diferentes estados físicos para entender como, por exemplo, fazer a separação de misturas, né, para poder realizar tratamentos e tudo mais. Ok? Então, por hoje, essa é a aula, e aí eu te aguardo na próxima aula para aprofundarmos ainda mais esse assunto. Muito obrigado e até a próxima aula.